Graças a Deus, chegamos ao momento mais importante, que é o momento da poderosa Palavra de Deus. Peço aos irmãos que, se puderem, parem o que estiver fazendo, para ouvir, para prestar atenção, para aprender nesse momento, que é um momento crucial, é um momento que devemos nos concentrar, que devemos prestar bem atenção, que devemos ter reverência a esse momento, que é um momento no qual Deus falará ao coração de cada um de vocês. Conforme lemos no início do programa, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 ao 8, vamos falar hoje um pouco sobre a verdade. A verdade é essa que tem sido escondida durante muitos anos, a verdade que tem sido mascarada por muitos lobos, por muitos falsos profetas, que tem desviado muitos do caminho da verdade, que tem mentido, que tem trocado a verdade por mentiras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a verdade. Mas o que é a verdade, missionário Kelson? O que a verdade significa? Por que devemos vivê-la? Vamos entender um pouco sobre o significado da verdade. A verdade no grego, ela significa o não oculto ou o não escondido. No latim, ela significa rigor, a exatidão. Ela se refere à precisão, à exatidão. Então, a verdade, ela é algo exato, é algo preciso, é algo que não podemos esconder, é algo não oculto. E a verdade é o que nós devemos viver nos nossos dias. A verdade, ela tem sido esquecida. A verdade, ela não tem sido mais propagada. A verdade, ela tem sido escondida. Comparando com os nossos dias, nos nossos dias vivemos tempos complicados concernente à divulgação, à propagação da verdade. A verdade, ela tem sido escondida nos púlpitos. Os púlpitos, eles, em muitos dos casos, não generalizando, mas em muitos púlpitos não se prega mais a verdade. A verdade, ela tem sido escondida. A palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar na verdade, porque a verdade é a tua palavra, porque a verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 17:17, santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos estar santificados nessa verdade bíblica. Então chegamos aqui a um dos conceitos da verdade para o cristão. A verdade, ela é a palavra de Deus. A verdade, ela liberta. A verdade, ela mostra o caminho. A verdade nos alimenta. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar dessa verdade. Nós devemos nos santificar com a verdade. Porque se nós estivermos santificados nesta verdade, a verdade dele estará em nós. E nós podemos fazer a diferença com essa verdade neste mundo mentiroso, nesse mundo falso, nesse mundo de falsidade. Amados, Charles Spurgeon, um dos maiores teólogos, dizia que a Bíblia, ela contém o que os homens odeiam. A Bíblia, ela contém o que os homens não querem. A Bíblia contém o que as pessoas não querem ouvir. Ele dizia que a Bíblia contém a verdade. Amados, vivemos os últimos dias, e nesses últimos dias a verdade, ela iria ser escondida, porque a verdade, ela é a palavra de Deus. Meus queridos, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse é um dos versículos que o meu amigo missionário George Rodrigues, ele mais usa. Eu acredito que é um dos versículos que ele mais gosta,
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não podemos nada contra as verdades bíblicas, não podemos nada contra o que a palavra de Deus preconiza, contra o que a palavra de Deus nos ensina, nos prega, senão a favor dela. Meus queridos, alguns estudos destrincham a verdade em verdade material, em verdade formal, uma verdade analítica, verdade sintética, verdade lógica, verdade matemática e uma gama de diversos outros significados. Porém, para nós, os cristãos, nós que cremos na verdade da palavra de Deus, nós que cremos no que a Bíblia preconiza, nós que cremos no que Cristo nos deixou, só existe uma verdade, que é Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Se logo a verdade que cremos é Cristo Jesus, logo acreditamos em Sua palavra, que é a verdade. Glórias, louvores e majestade seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o mundo secular, a verdade pode ter vários significados, pode ser absoluta ou abstrata, pode ser algo dentre um sistema de valores, pode ser qualquer coisa, mas para nós, os cristãos, para nós que cremos nas Escrituras Sagradas, a nossa verdade é Cristo Jesus, através da Sua santa e poderosa palavra, que é a verdade. Paul Washer, um dos maiores teólogos da atualidade, ele diz em uma de suas frases que o que importa é o que as Escrituras diz e não o que você acredita. Hoje em dia, amados, nós somos confrontados com a verdade. A verdade nos coloca contra a parede, porque o sistema religioso, em muitos casos, ele traz a mentira, ele introduziu mentiras no meio evangélico, ele introduziu mentiras usando textos isolados da Bíblia, usando a própria palavra de Deus, usando textos fora do contexto. E nós, muitas das vezes, porque vivemos nesse sistema há muitos anos, porque nós vivemos em um sistema de 12, 15, 30 anos, não queremos acreditar no que a verdade que o Espírito Santo de Deus nos traz. E muitas das vezes nós não queremos acreditar, amados. Por isso que Paul Washer fala que não importa o que nós acreditamos, porque muitas das vezes nós podemos acreditar, nós podemos crer em algo que a Bíblia condena, em algo que a palavra de Deus ela não nos ensina. E Paul Washer ele falava que não adianta, não importa o que nós acreditamos, se o que a palavra de Deus diz é contrário. O que importa verdadeiramente é o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Talvez você faz parte de uma denominação há mais de 30 anos. Talvez você faz parte há mais de 10 anos. Você é evangélico, se converteu há muitos anos. Talvez você seja uma pessoa antiga na sua denominação. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Não importa o que você acredita. O que importa é o que está escrito. Mas o que está escrito sendo de forma contextual e não de forma isolada, porque muitos estão pegando textos isolados e estão fazendo uma doutrina, estão criando doutrinas, estão criando falsas verdades, estão criando mentiras. E quando nós vestimos a camisa do Evangelho, quando nos tornamos um missionário da verdade, que vamos pregar a verdade, que vamos introduzir essa verdade muitas vezes no sistema religioso corrompido, em um sistema que não aceita, que não quer a verdade. Quando você abraça a causa do Evangelho, quando você veste a camisa do Evangelho, você é tratado como herege, você é apontado como uma pessoa rebelde,
porque você está indo de encontro a um sistema religioso, a um sistema antibíblico, a um sistema muitas das vezes que tem levado pessoas ao inferno, ao invés de levar aos céus. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, Paulo falando lá diz: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Paulo pergunta ali: eu te fiz meu inimigo dizendo a verdade? Porque muitos não aceitam essa verdade, porque muitos esconderam a verdade, abraçaram a mentira, e quando nós pregamos essa verdade, eles nos têm como inimigo. Mas na verdade, meus amados, nós queremos a sua salvação. Se você que ouve os missionários da verdade, que nos conhece e acha que nós somos os vossos inimigos, eu quero te dizer nesta tarde que nós te amamos e que nós queremos a tua salvação, que essa verdade ela não é para condenação, ela é para salvação. A palavra de Deus diz também lá em João capítulo 8, versículo 45: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Como falei, quando pregamos a verdade, muitos não crêem, justamente porque estão com as mentes cauterizadas no sistema, que não querem deixar, que não querem acreditar nas Escrituras Sagradas. Muitos estão com as mentes cauterizadas, voltadas ao sistema religioso. São pessoas religiosas, mas não são pessoas cristãs. Martinho Lutero, um dos maiores reformadores da história, ele dizia: a paz, se possível, mas a verdade sempre. A verdade, ela tem que predominar. Martinho Lutero, ele dizia: a paz, se possível, mas a verdade a todo custo. Muitas das vezes nós estamos em determinadas denominações, onde sabemos que quando formos confrontar determinados líderes, eles não irão aceitar, como diversas vezes aconteceu conosco. Eles não irão aceitar porque eles estão vivendo uma mentira. Mas Lutero, ele dizia que muitas das vezes a paz, se possível for, mas a verdade ela tem que predominar. Porque se eu me omitir em pregar a verdade, aquelas pessoas poderão padecer e o sangue delas será cobrado de mim. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Amados, existe uma confusão nos dias de hoje. Em muitos lugares onde passamos, onde vivemos, onde vemos, onde pregamos, existe uma confusão espiritual. Muitos estão desonrando o Espírito Santo, com criancice, com meninice, não sabe a gravidade no qual brincar com o Espírito Santo. Meus queridos, muitos se dizem ser cheios do Espírito Santo, pulam, rodopiam nas igrejas, viram cambalhotas, fazem aviãozinho, mas lá fora a vida deles estão acabadas, estão em pecados, estão infringindo as leis de Deus, e eles se dizem ser cheios dos frutos do Espírito. Meus amados irmãos, eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito de Deus, a pessoa no qual o Espírito Santo de Deus habita, a palavra de Deus diz que existe bondade, justiça e verdade. Não tem como o Espírito Santo habitar em uma pessoa que vive a mentira. Não tem como o Espírito Santo habitar em uma pessoa que deve não paga, que dá mau testemunho e que vive uma mentira no qual o sistema tem colocado no seu coração. A palavra de Deus diz lá em Salmos capítulo 119, versículo 142: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A tua palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade.
Meus amados, a palavra de Deus diz também lá em João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados e queridos irmãos, só existe uma forma de sermos libertos do sistema religioso. Só existe uma forma de sermos libertos desse sistema hipócrita, desse sistema farisaico, desse sistema antibíblico, onde muitos estão atolados atrás de cargos, atrás de serem evidenciados pelos homens. Só existe uma forma, uma maneira: a palavra de Deus sendo pregada. E conhecereis a verdade, mas vós só conhecereis a verdade se a palavra de Deus for pregada. Mas se muitos pregarem a palavra de Deus, serão odiados, porque a palavra de Deus diz que serão odiados, porque pregarão a palavra de Deus. Mas só ouvirão se alguém pregar, mas só conhecerão a palavra se alguém vestir a camisa do Evangelho e pregar essa verdade. Se alguém abraçar o Evangelho e pregar essa verdade. Mas se você pregar essa verdade, saiba de uma coisa: você vai ser apontado como herege, você vai ser apontado como rebelde, assim como Paulo se questionava: porque fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Assim como também está escrito lá em João: mas porque vos digo a verdade, não credes? Meus queridos, vocês serão perseguidos, porque a palavra de Deus diz que serão perseguidos por causa do Evangelho. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus também diz em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 8, como lemos no início do programa: porque haverá homens amantes de si mesmos nos últimos dias, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Eles têm aparência de piedade. Muitos que vivem na mentira, eles parecem bons, mas a palavra de Deus diz que estão negando a eficácia. Destes afasta-te, diz o Senhor, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias. A palavra de Deus diz também que aprendem sempre, eles estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Muitos são sábios, muitos se dizem sábios, muitos se dizem conhecedores, mas a palavra de Deus diz que esses mentirosos, eles não chegarão ao conhecimento da verdade. E a palavra de Deus diz também que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem. Eles resistem à verdade. Eles, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé, eles resistem da verdade que você prega, eles resistem à verdade que eu prego, eles resistem, eles não aceitam, eles vão apontar você, eles vão dizer que você é um rebelde, eles vão dizer que você está dizendo heresia, eles vão tentar lhe acabar, tentar derrubar você, tentar derrubar o seu ministério, porque você tem pregado a verdade. Porque essas pessoas, a palavra de Deus diz que eles resistem à verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz também em Timóteo, no capítulo 4, versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esses, além de resistirem, eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a historinhas, a mentiras. Meus queridos e amados irmãos, o que eu vos prego nesta tarde não é história, não é uma mentira, não foi ninguém que me contou, é a palavra de Deus quem preconiza, é a palavra de Deus quem vos está falando, é a palavra de Deus nesta tarde que está sendo pregada. Talvez você não escute isto na sua igreja, talvez você não escute isso na sua denominação, mas você deve buscar o
conhecimento da verdade. Você deve estudar, ler, fazer exegese, hermenêutica. Você deve estudar, fazer um exame, examinar as Escrituras Sagradas. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Senhor. Ninguém vai a Jesus, ninguém chega a Deus, ninguém será salvo, senão por Cristo e pelo caminho que é a verdade e a vida, senão por Jesus, que é a verdade, senão por Cristo, que nos deixou a verdade da sua palavra. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que nós venhamos viver cada dia mais a verdade. Sabemos, existe um ditado que diz que a verdade dói, mas liberta. Que nós venhamos a pregar essa verdade, mesmo que ela venha doer por um momento, mas que ela venha libertar. Que o Espírito Santo de Deus seja com todos vocês que têm o intuito de pregar a verdade, para que essa verdade ela seja divulgada nos 4 cantos dessa terra. Que nós não venhamos a cair em fábulas, pensando que a Bíblia é sagrada, que a verdade, que é Jesus e a sua palavra, ela esteja conosco todos os dias. Meus amados e queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Missionários da Verdade. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta tarde. Eu sou evangélico, mas se eu não viver o evangelho, vou para o inferno com religião e tudo. Ser cristão é muito mais do que ter uma religião. É viver a verdade, é viver Cristo, é viver a sua palavra. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo sábado. Se Jesus não voltar, estaremos aqui. Continue conosco, obrigado pela sua audiência. Entra nos nossos canais, interaja conosco, faça missões conosco, nos ajude nessa caminhada tão árdua. Que Deus seja com todos vocês, que Cristo seja o nosso respirar. Que a verdade esteja com todos, em nome de Jesus.